Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês a última parábola da nossa série de parábolas. Ou seja, a próxima história não vai ser uma parábola. Mas eu vou contar para vocês a história do servo impiedoso, que está lá em Mateus 18, do 21 ao 25. E a história se passa lá nos tempos de Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisinha antes da gente contar a história. Lá naquela época, alguns rabinos intelectuais da época diziam que se alguém tivesse feito alguma coisa ruim contra você, a mesma coisa, sabe? Tipo, eu roubei você, roubei de novo. Eles diziam que se a pessoa tivesse feito essa mesma coisa 3 vezes iguais, eu poderia sim perdoá-las 3 vezes. Mas que isso não era aceitável. Mas se fosse 3 vezes, tudo bem. Aí Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus assim: Jesus, quantas vezes eu deveria perdoar a pessoa, o meu próximo? 7? Porque, se os rabinos lá da época falavam 3, Pedro pensou: nossa, se eu falar 7 já é mais que o dobro, Jesus vai achar que eu tô abafando, né? Que eu sou tipo, uau, a pessoa super legal. Bom, e daí Pedro chega e pergunta: Jesus, quantos que eu deveria perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? E daí Jesus fala assim: não, 70 vezes 7. Ou seja, muito. Você tem que perdoar muito. E daí começa a história. E ele vai contar a história então desse servo. Esse servo devia uma quantidade muito grande de dinheiro pro senhor dele. E era uma quantidade assim que hoje em dia seria coisa de milhões. Era uma quantidade absurda que ele nunca ia conseguir pagar. E aí o senhor chama ele e fala assim: olha, você tá me devendo esse dinheiro e eu sei que você não vai conseguir pagar, então eu vou pegar a sua família, vou vender todo mundo para pagar essa dívida que você tem comigo, tá bom? E o servo falou assim: meu Deus, mas aí, né, cada um vai para um lado, eu vou perder minha família. Ele falou: não, por favor, Senhor, por favor, não faça isso comigo, por favor. E ele implorou, e ele pediu. E o Senhor pegou e falou assim: quer saber? Ele teve compaixão do homem, né? Ele falou: quer saber? Eu vou perdoar a sua dívida. Então eu vou falar que tudo bem, você não me deve mais nada, vai embora, né? Que vai ficar tudo bem. E ele perdoou, o Senhor perdoou a dívida desse servo. E assim que o servo saiu, e ele todo feliz e contente, né? Ai, perdoou uma coisa que eu nunca ia conseguir pagar. Ele saiu andando e ele viu uma outra pessoa que estava devendo dinheiro para ele, para esse servo. Só que assim, o que o cara estava devendo era tipo 10 denários, era muito inferior àquela dívida que ele estava devendo para o Senhor. E essa pessoa, né, chegou, passou por ele falou assim: você tá me devendo dinheiro, pode me pagar. E esse homem fez a mesma coisa, falou: não, por favor, eu vou te pagar, espera mais um pouco, só um pouquinho, eu vou conseguir o dinheiro e eu vou te pagar. E esse servo falou assim: não vai não, eu vou pegar e vou prender toda a sua família. E mandou todo mundo, ele mandou ele pra prisão até que eles conseguissem, né, a família dele conseguisse pagar o dinheiro. E os outros servos desse senhor, vendo isso que ele tinha feito, né, o que tinha acontecido, que o senhor tinha sim perdoado a dívida dele e ele não quis perdoar a dívida do outro homem, eles contaram tudo pro senhor dele. Falou: olha, ele fez isso, ele não tá perdoando o cara, você, né, perdoou a dívida dele e olha o que ele tá fazendo. E o servo pegou, o senhor pegou e chamou esse servo, falou assim: pode vir aqui. Chamou o servo e falou assim: eu te perdoei de uma dívida que você não conseguiria pagar. E você deveria ter perdoado esse seu amigo. Já que você não fez isso, você vai para a prisão. E ele mandou prender toda a família do cara. Ou seja, o Senhor foi muito bom com esse servo, né? Ele foi lá e ele perdoou aquilo que esse servo nunca poderia pagar. Mas o servo foi ganancioso, foi egoísta e falou: bom, já que eu não vou pagar, então agora eu vou pegar todo o dinheiro que estão me devendo. Isso não é legal, né? Nem um pouco legal. Bom,
o servo ele nunca conseguiria pagar essa dívida. Imagina que você estivesse devendo assim milhões e milhões de reais e você ganha tipo 50 reais por semana e em um ano você nunca chegaria a esse valor. Você iria precisar aí de uns 20 anos para pagar esse senhor. Era mais ou menos isso. Até ia precisar muito mais porque o que eles ganhavam nunca ia conseguir. Eu não lembro exatamente a proporção, mas eu sei que é muita coisa. E esse senhor resolveu perdoar ele. Então pensa, há muito tempo atrás, Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. E hoje nós somos pecadores, né? Nós somos pessoas pecadoras desde o começo, desde o ventre da nossa mãe. E nós temos uma dívida com Cristo enorme, muito grande, que a gente nunca conseguiria pagar. Porque é uma dívida que não tem como, né? A gente precisaria morrer para pagar essa dívida e talvez nem assim. E Jesus veio como homem na terra e ele viveu no nosso meio e ele morreu e ele ressuscitou para pagar essa dívida que a gente tem com ele. Então esse sacrifício que Jesus fez na cruz é para pagar a minha dívida de pecado que eu tenho com Deus. E ele fez isso. Olha que bom saber que ele fez isso. Agora, se Jesus fez isso por nós, ele perdoou os nossos pecados, né? A Bíblia fala que os nossos pecados, ele nem se lembra mais, né? Os nossos pecados foram jogados lá no mar do esquecimento. Então, olha que legal, se Jesus conseguiu perdoar as nossas dívidas, o nosso pecado, por que a gente não pode perdoar o nosso irmão que fez alguma coisa errada com a gente? Por que a gente não pode perdoar o amigo que foi lá e bateu na gente, ou que roubou alguma coisa? Não é certo. Realmente, eu concordo que, né, as coisas que às vezes acontecem com a gente não é legal. Uma pessoa vir e roubar de você não é legal. Mas por que a gente não pode perdoar? Por que a gente tem que guardar aquele rancor no nosso coração e falar, não, eu nunca vou perdoar? Vou contar uma história pra vocês. Há muito tempo atrás, viveu uma moça que chama Corrie ten Boom. E ela viveu lá no tempo do Hitler, sabe? O Hitler não era uma pessoa legal, né? O Hitler, ele não gostava de judeus, ele não era uma pessoa legal. E ela viveu nessa época. E ela viveu umas coisas muito ruins. Então, ela tentou ajudar os judeus e daí ela foi presa e ela ficou presa um tempão e os guardas da prisão, eles não eram legais e eles batiam nela e eles deixavam eles passarem fome, não era legal. E tinha um guarda, especificamente, que era muito ruim, tipo, ele era muito ruim com todas as pessoas. Enfim, passou o tempo e ela conseguiu, né, sair da prisão e anos e anos e anos depois já tinha passado, né, o Hitler já tinha morrido, as coisas já tinham acabado, os judeus já tinham sido soltos. Anos depois, ela foi numa igreja contar a história dela, contar, né, para as pessoas o que tinha acontecido com ela naquela época. E a hora que ela estava lá, ela viu um guarda, esse guarda que estava lá, né, sentado ouvindo ela falar. Era o guarda que eles não gostavam, que era um guarda muito ruim. Esse guarda não conheceu ela, não relembrou dela, mas ela lembrou dele. E no final da palestra, ela ficou bem incomodada assim, com tudo, né, que estava acontecendo, mas no final da palestra, esse guarda chegou para ela e falou para ela assim, olha, eu queria te pedir perdão em nome de todos os guardas, de todas as coisas que aconteceram. Eu queria te pedir perdão. Porque ele tinha aceitado a Cristo. E na hora ela falou assim, imagina, eu não vou perdoar esse cara, mas eu nunca que eu vou perdoar ele. Olha tudo que ele fez comigo, tudo que ele fez com a minha irmã, com o meu pai, que foram presos também, com todos aqueles judeus. Olha tudo que ele... Eu não vou perdoar. Na cabeça dela ela pensava assim. Mas ela sabia que ela tinha que perdoar, porque ela sabia que isso é bíblico, que Jesus nos perdoa, então a gente tem que perdoar as pessoas. E como Jesus fala, 70 vezes 7. Então, ela fez uma pequena oração e ela falou assim, olha Deus, eu, por mim, não consigo. Eu não consigo perdoar essa pessoa, ele foi muito ruim com tudo que ele fez, eu não consigo.
E aí ele pegou ele perguntou pra ela, e aí, você vai me perdoar? E ela fez essa oração, ela falou, Deus, eu não consigo, mas eu vou falar assim, né? Eu vou, um ato de coragem, eu vou falar que perdoo ele. E ela falou que, né, chegou e falou, tá bom, eu te perdoo. E a hora que ela deu a mão assim pra ele, né, pra apertar a mão dele, pra falar assim, eu te perdoo, ela falou assim que foi como uma onda, uma paz, um amor no coração dela, né, por esse homem. Que ela falou que com certeza sozinha ela não ia sentir isso, mas foi o amor de Cristo que inundou a vida dela para esse homem. Olha só que bom. Ou seja, se a gente vive uma vida de sem perdoar, não quero perdoar essa pessoa, nunca vou perdoar essa pessoa não merece. Ela fez uma coisa horrível, ela não merece ser perdoada. E a gente fica naquela, o nosso coração, ó, vai crescendo, só com coisa ruim. E daí a gente começa só a falar coisa ruim, a gente começa só a pensar em coisas ruins, a gente fica tão triste, tão amargurado, sabe? A gente fica tão, sei lá, as pessoas não querem nem estar perto de você porque você fica uma pessoa tão chata. Mas aí, quando a gente resolve perdoar com o perdão de Cristo, ai, nosso coração vai até ficando mais calminho, vai ficando cheio de paz, cheio de amor. A gente vai fazer uma experiência com isso. Então, decida perdoar, tá? Não é porque um amigo fez uma coisa que é completamente errada que ele não tá errado. Ele tá errado sim. Mas decida perdoar. Porque o perdão é bíblico, o perdão é amor, o perdão é paz. E como Deus, né, Jesus perdoou, quem somos nós para não perdoar as pessoas? Não é verdade? Bom, então a gente encerra por aqui essa série de parábolas. Mas a gente vai começar uma outra série. E eu quero que vocês façam 3 coisas para mim, tá bom? Então a primeira, lê lá Mateus 18, do 21 ao 35, para ler a história. Segunda coisa, vocês vão orar e perguntar para Deus se existe alguma pessoa que vocês têm que perdoar, se existe alguma coisa que vocês têm que conversar com alguém e pedir perdão, tá? E a terceira coisa é uma experiência, que eu vou virar a câmera pra gente fazer essa experiência juntos, tá? Vocês vão precisar de um guardanapo de papel, um saquinho desses, que dá pra pôr e fechar assim, ó, um ziplock, alguma coisa assim, tá? Bicarbonato de sódio, é só vocês pedirem pra mamãe que ela deve ter lá na cozinha, e água e vinagre, ok? Então vou virar a câmera e a gente vai fazer essa experiência junto. Bom, então olha lá, vocês vão precisar de um plástico desse que tem como fechar aqui, o bicarbonato de sódio, que a mamãe tem lá na cozinha, meio copo de vinagre e um pouquinho de água só, tá? Então a gente vai misturar. Eu vou colocar aqui dentro do plástico o vinagre e a água. Aí, ó, você já tem que estar com ele fechado um pedaço, tá? Vou pôr aqui, vou fechar um pouco mais. Tem que já estar fechado um pedaço, deixa só abertinho um pedacinho. A gente vai pegar aqui, ó, uma colher de bicarbonato de sódio e eu vou colocar aqui dentro. E assim que eu colocar, eu já fecho todo ele e tem que misturar. Ele vai misturar e olha o que vai acontecer. Ele vai começar a crescer, e a crescer, e a crescer. Ele não vai crescer muito porque eu pus pouco, né? Se vocês quiserem que ele cresça mais, ele tem que pôr mais coisa. Mas ó como ficou o plástico. E toma cuidado que ele pode explodir. Mas não vai explodir assim, né? Ele vai abrir só o saquinho. Viram só? E aí, gente, gostaram da experiência? Pois é assim que o nosso coração fica quando a gente fica cheio de amargura e não quer perdoar as pessoas. Ele vai crescendo até explodir de raiva.
que a gente não quer isso, né? Então, ó, perdoe as pessoas, tá bom? Ó, se vocês fizerem essa atividade, essa experiência, me manda foto, filma, manda pra gente, tá bom? Beijo e até semana que vem.